O juiz, viu, Luiz? Qualquer juiz ou desembargador hoje, a partir do momento que essa lei de abuso de autoridade for sancionada, eles vão ter medo dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha a que ponto nós chegamos. A decisão deles será julgada, né, com risco de prisão, não é? Pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós chegamos num ponto, não é, que arrebentou com a justiça. Então é uma convergência, olha o problema, de dois poderes, dos três poderes da República, há uma convergência de dois poderes. O Supremo Tribunal Federal, né, com esse tipo de decisão, né, que o próprio Toffoli tomou outra decisão lá atrás também, que também prejudicou. Inclusive o Toffoli tem um pedido de impeachment ao Toffoli. Eu quero saber quem é a favor. Eu sou a favor. Eu sou a favor de que se processe. Né, de que se processe. Por quê? Para saber qual é a verdade. Porque o processo é para demonstrar as verdades, não é? E aí, eu sou a favor que o pedido de impeachment se processe, e sou a favor, sabe do que, Luiz? Uma CPI, que deram o nome chulo lá, chamado lava-toga, né? Porque toga é aquela vestimenta que o juiz usa na hora dos julgamentos, não é? E aí, lava-toga, quer dizer, é para lavar as togas que estão sujas, né? Estão sujas pela hipocrisia, né? De beneficiar amigos, não é? Então, olha só que problema. Então, você tem essa questão funcionando e nós precisamos cada vez mais procurar nos esclarecer desses problemas, e onde você tem dois poderes que se convergem em detrimento da justiça brasileira. Não é em detrimento deles, não, é em detrimento da justiça, e para beneficiar muitos desse pessoal aí. Para mim, se não for a totalidade, é a maioria de todos esses que estão defendendo todas essas questões que vêm a prejudicar as investigações, né? E de maneira legal, quer dizer, eles estão estruturando isso na legislação do Estado brasileiro, não é? Então a gente chegou num ponto, né? Talvez que a gente daqui para frente pode ser até pior do que foi até agora. Olha a gravidade que nós estamos enfrentando hoje, o momento, né, onde se decide que beneficiados serão mais os criminosos daqui para frente, não é? Então é muito grave, e ainda tem gente preocupada com todos esse pessoal que foi preso da Lava Jato, né? Tem gente preocupada, que inclusive parece que são mais de 140 réus aí que serão beneficiados, né? Se eles decidirem que essa decisão que já foi tomada num caso específico, que ela deixa de ser só para aquele caso específico e passa a ser de todos os casos que tiveram até agora dessa investigação. Mais de 140 réus serão beneficiados e soltos, né? E aí protela-se novamente um outro julgamento. Talvez comece outro processo para julgar tudo de novo. E aí julgar já com uma nova legislação. Que eles estão reestruturando a legislação para pior. Para pior. A legislação que estrutura o combate ao crime no nosso país. Então eles não estão ajudando a combater crime nenhum. É ao contrário. Eles estão favorecendo, incentivando que cada vez mais políticos, funcionários públicos, empresários que participam desses conluios para roubar do Estado brasileiro, e seja em qualquer nível, viu? Municipal, estadual, não importa, né? Seja em qualquer nível. Porque eu sempre falei que aquilo que descobriram na Lava Jato é apenas a ponta do iceberg. O Estado brasileiro é gigantesco, né? 45% do que se produz no nosso país. E é a 8ª economia mundial. O Brasil é a 8ª economia mundial. É rico, é um país rico. E parte desses 45% aí são surrupiados por corruptos.
E aí você tem uma legislação favorecendo o corrupto. E o pior de tudo, né? O crime organizado, que são os criminosos mesmo ali, a máfia tupiniquim, né? A nossa máfia, porque é uma coisa máfia italiana, né? Da Cosa Nostra tal, que matava do mesmo jeito, roubava, assassinava as pessoas do mesmo jeito, né? Mas tá aí, ó, favorecendo o crime organizado no nosso país. Quer dizer, até quando nós vamos aguentar uma coisa dessa? Será que, ó, e olha que legal, né? Tem aí o Modesto Carvalhosa, não é? Que junto com a Janaína Pascoal pediu o impeachment da Dilma, e foi esse pedido pelo qual a Dilma foi impeachmentada, não é? O mesmo Modesto Carvalhosa também pediu impeachment, deu entrada lá, pedindo o impeachment, não é? do Dias Toffoli, do presidente do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Por conta desse caso aí relacionado ao Flávio Bolsonaro. Por isso que o Toffoli estava meio alinhadinho lá com o Bolsonaro, né? Isso, o Toffoli tá... Exatamente. Olha, então, aí é que tá, né? O presidente disse... Lembra que quando aconteceu o escândalo, o presidente disse o seguinte. Ele disse o seguinte, olha... se meu filho tiver que pagar, ele vai pagar. Não é isso que ele falou? Uhum. Não é? Agora, o filho dele não é a favor de que o próprio partido lá estão tentando criar uma CPI no Senado para julgar os problemas no STF. Por isso que chama a CPI Lava Toga. E eu acho importantíssimo que isso aconteça. Porque aí você vai ter gente com mandato popular, gente com poder demandado pelo povo, né? Que vai bater de frente com esses outros que também são poderosos. Então é muito importante que isso se faça, porque a democracia brasileira é feita de tensões, né? Aliás, a democracia é feita de tensões, não é? Porque você precisa de, como é que eu posso dizer? Equilíbrio entre os poderes. Não é? E aí, e o que nós vimos no Brasil até agora, esse Brasil do Estado patrimonialista brasileiro, corrupto e tudo mais, nós vimos o quê? O conluio dos poderes. Por isso que esse negócio porque o presidencialismo de coalizão como, cara pálida? Comprando todo mundo através da corrupção. Não é? É esse Estado que nós queremos, né? Que tem a liberdade, que tem a igualdade. Esse tipo de Estado que a gente viveu até agora recentemente, e a gente e o Brasil, depois do Lava Jato, depois do impeachment da Dilma do PT, né, tá tentando, é um Brasil que está tentando, né, vamos dizer assim, retomar, né, ter uma retomada de mais justiça, de mais igualdade, tá certo? Não é? De menos corrupção. É um país que está tentando fazer essa retomada. Que muita coisa que era boa, inclusive, foi perdida ao longo dos anos, principalmente os anos que a esquerda aí dominou o cenário. Mas o que nós precisamos fazer hoje? Com racionalidade, apontar o dedo. Quem é que está favorecendo aquilo que é correto, que é justo? Favorecendo a justiça? Ou quem está desfavorecendo a justiça no nosso país? E eu estou falando de estruturação de legislação. Não estou falando nada contra a lei, não, hein? Não estou falando de ser pistoleiro, nada disso. Estou falando com relação à estruturação da legislação. E quem está desfavorecendo é o Supremo quando decide essa questão que aconteceu nessa semana, e também o Senado quando... O Senado não, o Congresso, né? Porque isso veio da Câmara dos Deputados. E foi agora... o Senado corroborando, não é? Com essa lei de abuso de autoridade. Isso aí prejudica de uma maneira muito contundente toda a estrutura que nós temos de legislação. O Ministério Público se enfraquecerá. O próprio Poder Judiciário vai ser... tomou uma bordoada com relação a essa lei de abuso de autoridade. Então, agora, para eles se salvarem, viu, Luiz? Eles vão estar sempre juntos agora. O conluio volta a ser obrigatório, porque senão, né, o juiz que, por exemplo, processar um deputado, um senador, não é? Ele vai ficar com medo. Por quê? Porque ele julga que manda prender, né? E aí o tribunal derruba. Esse juiz poderá ser preso, você acredita? Poderá ser preso. Apesar de
Então, será que o próprio juiz vai ter liberdade de julgamento? Não vai ter, ele não vai ter isenção de julgamento. Por quê? Porque vai ficar com medo de ele próprio ser preso. Olha que loucura isso. Isso aí é uma insanidade, inversão. E aí não são inversão de valores. Isso daí foi inversão da lei que estrutura a justiça. Se a gente tinha justiça, a gente começou a perder. A perda de justiça que nós vamos ter a partir dessa lei de abuso de autoridade e a partir dessas decisões que estão sendo tomadas agora no STF, não é? Então a gente... eu falei outro dia aqui, precisamos saber o que nós queremos da vida. O brasileiro precisa saber o que quer da vida. Porque vai chegar uma hora que realmente nós vamos ter que ir embora do país, porque é impossível, vai ser impossível viver honestamente, né, num país que tem uma estrutura para os desonestos. Porque é isso que estão fazendo. André Vial é bacharel em Relações Internacionais e preside o Fórum Permanente dos Presidentes de Conselhos de Segurança. FM